Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Parabéns a todos vocês que estão retirando e entregando as atividades nas escolas. A vocês, familiares, que estão dando apoio para os nossos alunos. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os nossos professores. Vamos lá estudar e aprender ainda mais? Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só essas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Peguem lá seus materiais, né? E escreva a data de hoje, 28/10/2020, o nome completo e aula de língua portuguesa. Vamos lá? O objetivo da nossa aula é reconhecer a carta como gênero textual e suas finalidades. Então, hoje vamos continuar falando mais um pouquinho de carta, né? Na aula passada, lembram que eu contei a história? O carteiro chegou? Então, hoje a gente vai continuar falando mais um pouco sobre o nosso gênero textual carta. E para começar a nossa aula, lembra que eu deixei uma tarefa na segunda-feira para vocês? Então, vamos corrigi-la? Então, a tarefa era para vocês estarem numerando de acordo com a ordem de acontecimentos, né? Então, o 5º ano tem essa atividade lá no material impresso e o 4º ano vai relembrar lá que a gente viu na linha do tempo na última aula, sobre os acontecimentos na evolução do gênero textual a carta, certo? Vamos lá? Então, aqui eu tenho a carta a famosa carta de Pero Vaz Caminha. A segunda imagem é do Sedex do Correio. A terceira é do e-mail. A quarta imagem é do Pombo Correio. E a última imagem do Pony Express, que utilizava cavalos. Então, dentre essas figuras, né, que existiram bem mais fatos lá, né? Mas dentre essas figuras, qual dessas figuras foi a primeira na nossa linha do tempo que a gente colocou lá? Né? Lembram que a gente fez a linha do tempo aqui? Então, a primeira dessas aqui foi a carta, né? A carta lá do... Não, desculpa, lá do Pombo Correio. Opa, me confundi aqui agora. O Pombo Correio, então eu vou colocar número 1 aqui. Então, quem colocou o número 1 aqui, acertou, né? Que desde a Grécia Antiga, lá eles já estavam fazendo o trabalho. Agora sim, né? A carta foi o segundo acontecimento na nossa linha
do tempo lá, certo? E agora, será que é o e-mail, cavalo, correio? Não, né? O e-mail é um acontecimento muito novo. Então, o nosso terceiro acontecimento é ali quando os cavalos eram um meio de enviar as cartas. Lá, o Pony Express. Então, quem colocou o número 3 lá, acertou. O número 4, a gente vai colocar aonde? Qual que é o mais antigo? O Sedex ou o e-mail? Então, a gente deixou na nossa linha do tempo o e-mail, né? Ele já veio, mas na nossa linha do tempo veio primeiro lá o Sedex. E a gente deixou como a última das evoluções lá o e-mail, né? Que a gente deixou por último, certo? Então, ficou assim a nossa numeração lá na nossa atividade. Certo, crianças? Corrigiram lá? Muito bem. Então, agora vamos continuar com a nossa aula de hoje. Estrutura da carta. Uma carta, como todos os nossos outros gêneros textuais, também tem uma estrutura, né? Independente para quem eu vou mandar, ela tem sua estrutura própria, né? Então, a primeira coisa lá numa carta é o local e a data que eu vou colocar. São colocadas acima de qualquer informação. Então, bem em cima lá do nosso papel, eu vou colocar o local e a data. Se eu estou em Ponta Grossa, eu vou colocar Ponta Grossa, né? A data que eu estou escrevendo. Vocativo. Quando eu chamo alguém, quando eu me remeto a alguém, eu vou utilizar o vocativo, certo? O nome do destinatário aparece logo abaixo do local e data. Pode ser substituído ou estar junto com expressões de saudação. Por exemplo, caro amigo, querida tia. Então, embaixo do local e da data eu coloco para quem essa carta se destina, certo? Então, chama-se vocativo. O próximo elemento da nossa carta é o corpo do texto. Então, todo o texto, todo o gênero textual, ele tem um desenvolvimento. O nosso corpo do texto da carta, ela vai contar com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do que se pretende informar. Então, tudo que eu vou informar, que eu vou relatar, que eu vou falar, vai estar no corpo do texto, certo? E por último, ali a despedida. Despedida vai ser uma saudação de quem está mandando a carta, né, do remetente no caso, que pode ser informal ou formal, dependendo. Se a minha carta for oficial lá, eu tenho que ser bem formal, né, na minha despedida. Se for informal, eu posso colocar beijos, abraços, até logo. Quando a carta é formal, eu vou utilizar lá atenciosamente, né? Então eu tenho que saber como eu escrevo, dependendo de para quem essa carta vai ser enviada, eu vou utilizar minha despedida ali. E a assinatura. Para finalizar a carta, o remetente assina seu nome abaixo das saudações de despedida. Nas cartas pessoais, geralmente é escrito somente o primeiro nome. Então, se a carta é para uma tia, para uma avó, para uma amiga, eu posso colocar só meu primeiro nome lá. Agora, se a carta é para um órgão público, uma carta oficial, eu preciso colocar meu nome, sobrenome, né, correto. A pessoa não me conhece, eu preciso me identificar corretamente, certo? Então, daí eu vou escrever o nome inteiro na minha carta. Aqui eu trouxe para vocês uma carta para vocês conseguirem observar todos os elementos da estrutura de uma carta aqui, né? Então eu trouxe, a gente vai ler essa carta juntos. Essa aqui é uma carta pessoal. Vamos ver o que ela diz? Então, Paraná, 2 de janeiro de 2016. Querido amigo Carlos, acabei de chegar, mas já estou com saudades de você e de todos os amigos da escola. Passarei o mês de janeiro aqui no Paraná, na casa da minha avó Elisa, na fazenda Santo Antônio. Aqui tem uma cachoeira linda, só que esses dias estão muito frios para nadar.
Mas quando aparecer o sol, vou mergulhar com tudo. Aqui também tem cavalos. Meu avô Zeca está me ensinando a andar de cavalo. No começo eu tinha muito medo, mas agora estou adorando. Estou fotografando tudo para mostrar para você quando as aulas voltarem. No final do mês é o aniversário da minha prima, Alessandra, e, como ela gosta muito de adivinhas, eu queria inventar uma com a palavra amor para colocar no cartão de presente dela. Será que o seu tio que escreve letras de música não me ajudaria a fazer essa adivinha? Um grande abraço de sua amiga Júlia. Então, sobre o que falava a carta? Sobre as férias, né, que a Júlia foi passar lá na casa da avó Elisa. E lá, em cima, Paraná, 2 de janeiro de 2016. O que é? É o local e a data que eu preciso colocar na minha carta, certo? Então, toda carta, primeira coisa numa carta vai lá, o local onde eu estou, a data que eu estou escrevendo, né? Para a pessoa que receber vai saber de onde que eu estava escrevendo e que data que eu escrevi aquela carta. O vocativo, né? Querido amigo Carlos. Então, como era para um amigo, ele escreveu ali, né? Querido amigo, se fosse uma coisa mais formal, tinha que colocar, né, o nome da pessoa, né? O senhor diretor, outra coisa assim, certo? Então, ali, querido amigo Carlos, isso quer dizer que é uma carta pessoal, né? Corpo do texto. Todo o desenvolvimento da carta, o começo, que ela conta onde que ela foi passar as férias no Paraná, que lá tem cavalos, que ela, quando fizer sol, ela vai estar, que ela quer nadar, né, que estava frio, que ela está fotografando para quando voltar às aulas mostrar para os colegas. Então, tudo, e daí no final do mês ela faz ainda uma pergunta, pede uma ajuda para o amigo, né? Então, toda a informação que ela quer passar para o Carlos e o que ela queria perguntar para ele está toda ali no corpo do texto, né? Então, o corpo do texto tem o começo, o desenvolvimento e o final, né, do que ela queria falar, da informação, certo? Eu acho que ficou bem claro aqui, né, essa carta. Despedida. Um grande abraço de sua amiga, que nem eu falei, é uma carta pessoal, né? Se fosse uma carta oficial, teria que estar ali atenciosamente, cordialmente, mas como é uma amiga, né, que estuda lá, eles estudam juntos lá, então um grande abraço de sua amiga. E daí no finalzinho ali, Júlia. Então, que nem eu falei para vocês, se fosse uma carta, precisaria escrever nome e sobrenome. Aqui eles são conhecidos, são amiguinhos, então ela escreveu só Júlia, certo? Essa aqui eu trouxe como exemplo para vocês uma carta oficial ali. Foi uma carta do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Vocês observam que uma carta, quando ela é oficial, ela traz lá o timbre, né? E traz lá a assinatura, lá cordialmente no final. E o corpo do texto ali, ela vai estar tratando do assunto. Então, quando uma carta, vocês ainda não vão estar escrevendo uma carta assim, né? Então, eu trouxe como para vocês estarem conhecendo. Ela lá do gabinete da presidência do Conselho Regional. Então, é uma carta que vai ser enviada para um órgão público, ou de uma pessoa para um órgão público, ou de um órgão público para a pessoa. Então, é uma carta oficial. Ela vem ali com o endereço, tudo remetente, com o nome completo, bem certinho, certo? E daí tem que ter uma linguagem bem formal, né? Não pode estar assim colocada informalmente as coisas, abraço, porque nem conhece a pessoa, né? Então tem que ser tudo bem formal, né? Cordialmente, atenciosamente e assim por diante. E para enviarmos uma carta? Que nem eu comentei quando a gente viu lá nossa linha do tempo lá. Hoje em dia temos um e-mail, né? Ela vai eletronicamente, eu não preciso de papel, eu não preciso de nada. Simplesmente eu aperto meu botão e essa carta vai embora. Mas, para enviarmos uma carta de papel, que ainda é muito útil para nos comunicarmos, né? A carta, eu preciso de utilizar, para mandar pelo correio, eu vou utilizar envelopes, né?
Então, como eu falei para vocês, eu posso mandar, a carta ainda está muito presente, eu posso mandar uma carta para uma amiga, para a mãe, para uma professora, né? Então, e também tem as cartas comerciais que a gente recebe todo dia. Às vezes pode ser uma cobrança, pode ser uma propaganda, e ela vai chegar lá na nossa casa. E ela precisa ter um envelope. Como será que é preenchido esse envelope? O que precisa ter nesse envelope para que a carta não se perca, né? Para que a carta chegue ao seu destino, ao seu destinatário. Vamos ver? Esse aqui é um exemplo, o envelope, ele está escrito assim: Marina Costa e Silva, Rua Afonso Camargo, 805, Santana, que é o bairro, né? Guarapuava, Paraná. Aqueles números ali embaixo são o CEP. Todo endereço ele tem um CEP. Então, se eu quiser mandar uma carta, eu preciso colocar o nome completo da pessoa no envelope, o endereço correto, número, rua, tudo certinho, o bairro, a cidade, o estado e o CEP. Daí a carta vai chegar direitinho lá no nosso para quem eu quero, para o meu destinatário, certo? E atrás do envelope, o remetente. O remetente é aquela pessoa que envia a carta. Se eu quero enviar uma carta lá, eu vou colocar o meu nome para quem receber ela saber de quem veio essa carta, certo? E também precisa estar bem completa, porque se a nossa carta chegar lá no endereço, lá no nosso destinatário lá, e ela não estiver em casa ou não for encontrado, essa carta é devolvida pelos correios e ela vai chegar para mim lá na minha casa. Se eu não colocar o meu endereço, como eles vão saber quem mandou a carta? Então eu não posso mandar sem os meus dados corretos. Remetente é a pessoa que está mandando a carta. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu coloquei ali, José Ramos Albuquerque. Endereço Itabiara, 198, Frei Paulo, e daí embaixo tem ali o CEP também, que nem eu falei, tem que estar completa essa carta. Ela não pode ter espaços sem preencher, porque se precisar ser devolvida, tem o endereço ali, certo? Então, vamos lá para a nossa tarefa. Eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer lá na nossa tarefa. Então, aqui, a gente vai estar lendo lá no capítulo 2, lá no nosso livro. Então, vocês devem ter pego lá na escola o livro de português de vocês, os alunos do 4º ano. Os alunos do 5º ano foi impresso para vocês, né? Então, a gente vai já ler essa história primeiramente aqui, para vocês já saberem do que se trata lá na nossa tarefinha, certo? E aí a tarefa vocês vão fazer para a nossa próxima aula, mas primeiro a gente vai ler junto aqui o capítulo 2, que o título diz assim: Quando as palavras viajam. Leitura. Atualmente, há várias formas de nos comunicarmos. Por escritos, com quem está distante, há alguns anos era bastante comum usar cartas, cartão postal, telegrama. Hoje, as pessoas utilizam a internet para se comunicar por meio de mensagens instantâneas, pelas redes sociais e por e-mails. A seguir, você vai ler um trecho do livro Bia na Europa, escrito por Ricardo Dreger. Nessa história, a personagem Bia passa um ano vivendo com sua mãe na Itália e, para se comunicar com o pai, envia e-mails pessoais. O trecho que você vai ler é um desses e-mails que Bia escreve ao pai dela. Observe a imagem abaixo e tente imaginar o que a menina escreveu. Em seguida, leia o texto para descobrir, certo? Então, esse texto vai estar lá no material de vocês, no livro, no capítulo 2, certo? E aí, vocês olhem essa imagem lá, sentem lá e pensem, o que vocês acham que a Bia gostaria de escrever para o pai? Então, como o nosso gênero textual trabalhado essa semana é a carta, e a carta, ela evoluiu para o e-mail, a gente estará na próxima aula trabalhando também sobre e-mail. Então, vocês vão estar lendo lá, certo? Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos ouvir uma história. Leia para mim. Conto ou não conto, de Abel Sidney.
Eu nem te conto. Conta, vai. Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo, juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que eu vou contar não é nada assim tão sério. Nem precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte pra ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança naquela idade. E acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida! Você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar 1 semana de castigo, ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei a minha tia, que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte, que eu estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou é dos outros? Dos outros. Quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você me contaria então? É que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar a sua prima? Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo. E você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não. Pois pense. E depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde enfiar a cara, de tanta vergonha. E para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha do fundo do quintal, na hora do almoço. Saí de lá, pois a fome nessas horas é uma sensata conselheira, e minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por isso, nós temos que mais ouvir do que falar. E mais, nem tudo o que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto, aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que boca fechada
não entra mosquito. E contou também de outras gentes, mexeriqueiros, dedos duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leva e traz. Naquela tarde, ainda preocupada que lesse os pensamentos, fiquei murchinha, daqui para ali, inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outros dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado bem quietinha, disse ela. Sabe, o outro segredo é mais sério que o primeiro. E fez suspense, disse repentinamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinho até recomeçar. Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com as outras pessoas. E por acaso eu estava ontem tranquilamente sentada no meu cantinho secreto quando alguém chegou para conversar com ela. Como esta pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena, eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passando tantos anos, ainda hoje nós fazemos questão de relembrar esse episódio. Nossos filhos compreendem então, porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar. Sem saber o mesmo cara. Bem, mas isto é um segredo que eu não posso contar. Fim. Até a próxima aula, crianças. Fiquem bem, se cuidem e um beijo para vocês. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Isso mesmo. Bem-vindos também aos alunos da Educação de Jovens e Adultos que nos acompanham também aqui na telinha da TV Educativa. Todos vocês, muito bem-vindos. E vamos direto para o nosso objetivo. Vamos lá? Para ver o que a gente vai aprender na aula de hoje? Calcular divisões de números naturais cujo quociente é um número decimal finito. Então, olha o que nós vamos aprender na aula de hoje. Nós vamos aprender a fazer divisões cujo quociente vai continuar dividindo o que não é inteiro. Ou seja, a gente vai entrar nos decimais. Isso mesmo. Então, hoje nós vamos aprender a calcular numa operação mais usual, tá? Aquela que normalmente a gente usa. Não que seja a única forma de fazer. Nós temos várias formas de calcular, mas hoje a professora vai se deter a um tipo de algoritmo usando essa ideia da divisão, tá? A ideia de dividir números inteiros cujo quociente é um número decimal, beleza? Então vamos ver aí o nosso problema para a gente iniciar a nossa aula pensando sobre ele, vamos lá? As ideias da divisão, vamos supor, né, que você tem ali uma certa quantidade e queira repartir essa quantidade nos saquinhos, né, bolinhas nos saquinhos. Você vai repartir em partes iguais, né, partes iguais e cada saquinho vai ter uma certa quantidade, ou seja, a mesma quantidade em todos eles. Então, a gente reparte em partes iguais. Mas vamos supor que você tenha os saquinhos e quer saber quanto você vai colocar em cada saquinho. Ou seja, você tem que saber assim, quantos grupos de tantos cabem dentro de um outro grupo. Então aí nós temos a ideia de medir, que é a ideia de saber quantos grupos, por exemplo, de 2 tem dentro do 10. Ou quantos grupos de 2 eu tenho dentro do 12, ou quantos grupos de 5 eu tenho dentro do 15 e assim por diante, tá? Então essa daí é uma ideia de medir que nós temos na divisão.
Muito bem, então são essas duas ideias que existem na divisão, uma de medida e a outra de distribuição igualitária, ou seja, distribuir igualmente para todos os conjuntos que estão ali, né, na disposição daquela situação que a gente vai resolver. E falando em situação, nós vamos começar resolvendo um problema. Vamos lá? Então tá aí, né? Após realizarem a compra do lanche, Arthur e Bianca receberam R$5 de troco. Sabendo que os dois dividiram a conta e, portanto, o troco deve ser repartido entre eles, quanto do troco cada um deverá receber? Então hoje nós vamos trabalhar com essa ideia. Vamos pegar aqui umas moedinhas para a gente ilustrar essa nossa ideia, tá bom? Vamos pegar só para vocês saberem aqui como que é a situação que a professora está querendo mostrar. Então nós temos aqui, ó, 5 moedinhas de 1, né? A gente não consegue enxergar aí, mas aqui, ó, é uma moedinha representativa de R$1, tá? Essas moedinhas aqui é o troco que os dois receberam depois que foram lá e compraram o lanche, né? Eles compraram o lanche, os dois dividiram a conta e o troco receberam esses R$5. Se eu dividir igualmente, eu divido 2 para cá, muito bem. Mas e esse 1 no meio? Eu tenho que cortar o R$1 aqui no meio para dar metade para cada um? Como que a gente faz isso? Então, nós vamos aprender agora aqui com a professora, tá? Então, deixa aqui as moedinhas do lado e a professora vai agora mexer com os materiais dourados. Vocês conhecem o material dourado, né? O material dourado é aquele material que a gente usa lá para fazer as contas, né? Trabalhando lá com as operações. Então, nós vamos usar o material dourado aqui na nossa aula. A professora também vai fazer uso dele para facilitar o entendimento de vocês, para a compreensão, beleza? E depois a gente vai para o quadro também para resolver a operação. Bem, R$5. Então, eu vou pegar 5 placas do material dourado, tá? As 5 plaquinhas aqui. Então, tá aqui a representação dos R$5 de cada um dos nossos amigos. O que aconteceu? Receberam de troco, agora tem que dividir. Dividir em quanto? Nós vamos dividir em 2. Muito bem. Então, nós vamos dar 2 para um, né? Aqui, 2 para o outro, né? 2 e 2. E esse 1 que está aqui agora, o que a gente vai fazer com esse 1? Para a gente trabalhar com a ideia de que esse 1 inteiro eu não consigo dar nem para ele nem para ela. Então, para nenhum dos dois eu consigo dar 1 inteiro. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir esse inteiro. Vamos fazer a divisão por trocas. Lembram lá quanto que vale uma plaquinha? Vale quanto? 10 dezenas, né? Só que aqui nós não estamos trabalhando com dezenas, estamos trabalhando com os décimos e os centésimos. Então, a nossa unidade inteira é essa placa. Agora, a professora vai colocar aqui, ó, do ladinho, as barrinhas representando os décimos. Ou seja, eu vou dividir aquela placa em 10 partes iguais, né? Então, aqui a professora tem aqui, ó, 3, 6, 9, mais 1 agora, 10. Essas 10 barrinhas aqui formam, ó, a nossa placa. Eu estou substituindo, tá vendo? Então, esse inteiro eu não consigo dar inteiro para cá nem para cá. Eu não tenho como dar inteiro, eu vou ter que repartir. Para repartir, eu faço uma troca. Eu fiz uma troca pelas 10 barrinhas. Então, aqui eu tenho 10 partes daquele inteiro que eu dividi. Agora eu consigo distribuir? Consigo, né? Vamos de 2 em 2. Aqui, ó, 2 para este, 2 para este, 2 para este, 2 para este. Muito bem, mas e agora? O que aconteceu? Ficou essas 2 barrinhas ali, ó. 2 barrinhas. Posso dar 2 barrinhas, porque eu tenho 4, no caso aqui eu tenho 2 de cada lado? Posso dar para cada um dos grupos? Eu tenho 2 grupos aqui, tenho 2 grupos aqui. Eu posso dar uma barrinha inteira para cada grupo? Não, não posso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com o quê? Ah, mas eu não tenho grupos, né? A professora lembrou agora, eu tenho 2 pessoas, na verdade não são 4, são 2. Ah, a professora se enganou aqui, vamos de novo. Então, nós temos aqui 4 grupos, só que temos uma pessoa para o lado de cá e uma pessoa para o lado de cá. Posso ainda dar uma barrinha para cada um? Posso dar uma barrinha para essa pessoa, uma barrinha para essa pessoa. Muito bem, então agora deu. Agora vamos contar quanto que deu aqui, ó. Para o Bernardo, se não me engano o nome dele, e para a outra menina que era, deixa eu ver a professora lembrar lá o nome deles, vamos ver? Arthur, Bianca e Arthur, não é Bernardo. Bianca e Arthur. Então, a Bianca ficou com esse
e o Arthur ficou com esse aqui. Muito bem. Nós temos esses dois grupos. Quanto tem em cada grupo? 2 inteiros e 5 décimos. Por que 5 décimos, professora? Porque esse aqui são 10 partes que eu dividi o inteiro. Lembra que eu peguei aquela placa, troquei por essas duas? Então a placa foi embora, ficou essas duas. Dividi meio a meio, 5 para cá, 5 para cá. Então eu tenho 2 inteiros e 5 décimos. Vamos fazer o registro disso aqui agora. Então a professora vai registrar aqui no quadro, tá? Vou mostrar para vocês aí na casa de vocês como que a professora vai registrar aqui no nosso quadro. Então nós tínhamos 5 e a gente dividiu em duas partes, para a nossa Bianca e para o nosso Arthur. R$5, quanto cada um deles vai receber. A gente já sabe que é 2 inteiros. Então veja aqui na conta que a professora fez. Que vai fazer, né? Vamos pegar outra cor aqui de caneta para a gente poder trabalhar aqui. 5, eu dei para cada um deles 2 placas inteiras. Então, 2 placas foram inteiras. As 2 placas inteiras fecharam quantas placas? 4. Muito bem, 4 placas. Eu diminuí, tirou e sobrou quem? Sobrou aquela uma lá que a gente tinha que fazer o quê com ela? Redividir, isso mesmo. Dividir em quantos? Quanto que a gente dividiu? Em 10 partes. Então, olha como é que vai ficar aqui agora a nossa operação. Deixa a professora virar aqui para vocês entenderem, tá? Então, a professora está fazendo assim, ó. Eu dividi, deu 2 placas inteiras e sobrou uma. Normalmente, a gente não dividiria mais, né? Só que como é dinheiro, eu posso dividir. Eu posso dar ainda R$1 e dividir R$1 entre 2 pessoas, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse inteiro que sobrou e vou dividir em 10 pedaços. Tem que ser 10? Tem que ser 10. Então, olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos pôr a vírgula e vamos completar com o 0 do lado do 1 para fazer o 10. Agora eu tenho 10 para dividir em 2 em 2 partes. Então agora eu vou dividir 10 em 2 partes. Mas esse 10 aqui não é um 10 inteiro, são os décimos, né? 10 décimos. Quanto foi para cada um? Foi 5. Deixa a professora escrever o número 5 aqui do lado, então. 5 para cada um. E eu dividi todos os 10 décimos, né? E na hora que eu calculei, não sobrou nada. Então, olha como é que ficou o registro da operação. Essa vírgula nós temos que colocar antes de dividir o inteiro em 10 partes, para continuar a conta. E no caso da conta de reais, R$5 dividido em 2, dá R$2,50, né? Lembra que os 5 décimos equivale a 50 centésimos, que equivale a 50 centavos? Então, a nossa resposta é um quociente decimal. 2 números inteiros, um quociente decimal. Por que decimal? Porque é o número que tem vírgula, que eu tive que dividir o inteiro em pedaços pequenos para poder continuar a divisão, ok? Então, assim é que a gente faz a operação de divisão, né, de números inteiros que tem quociente decimal. Beleza? Entenderam? Usando o material dourado, deu para entender? Muito bem. Então, agora nós vamos ver tudo isso que nós fizemos aqui na mesa, né, que nós o material dourado, que a professora fez a continha. Nós vamos aí ver agora, sistematizando as nossas ideias aí no problema. Vamos lá? Então, aí está o problema e tudo aquilo que a gente fez com o material dourado está aí, ó, nessas imagens. Nós pegamos 5 inteiros, dividimos em 2 grupos, cada grupo ficou com 2 inteiros. O inteiro que sobrou, eu tive que dividir em décimos e esses décimos é que eu distribuí em 2 partes. Cada parte ficou com 5 décimos. E aí, no final, 2,5, que era a nossa resposta. E aí está a divisão que a professora fez aqui no quadro, né? E a resposta do nosso problema é que cada um recebeu R$2,50 em relação àquele troco que eles tinham, né? Muito bem. Aí nós fizemos, né, a nossa divisão aí com material dourado, com o nosso registro da conta. E nós vamos resolver um problema agora usual. Vamos utilizar esse nosso conhecimento de divisão dentro de um problema que talvez aí muitos de vocês já tenham passado. Vamos ver qual é o problema? Bia quer fazer uma economia durante 5 meses
para comprar uma boneca que ela gosta, né? Ela viu essa boneca linda aí na vitrine de uma loja e descobriu que ela custava esse valor que está do lado, R$ 97,00. E para isso, ela precisa economizar todo mês um pouquinho para que ela possa, no final de um certo tempo, que no caso ali são 5 meses, ela possa então comprar essa boneca. A Bia quer saber quanto que ela deve guardar ou quanto ela deve economizar durante o mês ou durante cada mês para que no final ela consiga, né, fazer a compra dessa boneca aí de R$ 97,00. Bem, para a gente resolver, nós vamos ter que pensar numa situação. Primeiro, nós temos o preço total, R$ 97,00. Temos 5 meses. Então, a professora representou ali por 5 porquinhos, tá? 5 cofrinhos, né? Digamos assim. 5 cofrinhos que vamos supor que cada cofrinho representa um dos meses que ela está economizando. Bem, para a gente fazer essa operação, a gente tem que pensar que o todo vai ser dividido em 5 partes iguais, né? E essas partes é que eu quero saber para fazer a divisão. Para a gente fazer isso, nós vamos fazer aqui no quadro com a professora então. Então, nós temos 97, deixa a professora escrever do outro jeito aqui para ter mais espaço. R$ 97,00 para ser dividido em 5 meses. Então, essa é a nossa conta, né? E a gente vai fazer aqui por partes também, a professora vai fazendo e já vai mostrando para vocês. O que eu tenho aqui? Bem, eu sei que quando eu tenho um número muito grande, eu posso fazer essa repartição aqui, né? Pego o primeiro número para dividir por 5, né? As dezenas aqui, eu tenho 9 dezenas inteiras. 9 dezenas inteiras, eu posso dar para 5 pessoas, assim, distribuir 9 dezenas para 5 pessoas? Posso? Posso, né? Então, vamos lá. 9 dezenas dividido por 5 pessoas, ou seja, na tabuada do 5 tem o número 9? Não. Aquela história da tabuada também dá para a gente usar aqui. Qual é o número mais perto do 9 que tem na tabuada do 5? É o próprio 5, que é 1 vezes o 5, que é igual a 5. E eu vou diminuir aqui o 5 do 9 e vai sobrar 4. Então, olha como é que a professora fez o registro dessa primeira parte. Então, eu tenho, né, peguei só as 9 dezenas para dividir em 5 partes. Cada parte tem uma dezena inteira. E ainda sobraram 4 dezenas. Agora, o que eu vou fazer com essas 4 dezenas? Eu vou agrupar aqui o 7 junto com ela. Então, vamos lá. Vou agrupar o 7 e vou ter agora 47 para dividir em 5. Ou ainda aquela pergunta da tabuada. Tem 47 na tabuada do 5? Não. Mas qual é o número mais perto do 47 que chega lá na tabuada do 5? É o 45, isso. Quantas vezes o 5 é 45? 9. 9 vezes. Então, 9 vezes 5 é 45. Eu vou pegar o 45 e vou diminuir o 47. E vai sobrar 2. Então, olha lá como é que ficou a operação da professora. Acabou a conta? Dá para parar por aqui? Não, porque é o dinheiro, né? Lembra lá? Nós temos que economizar dinheiro. Então, dá para ainda economizar, dá para dividir esses R$2 aqui em 5 partes? Ainda dá, eu posso dividir ainda os R$2. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer agora, igualzinho nós fizemos na vez passada. Vírgula, por que vírgula? Porque agora a gente vai entrar na casa dos décimos, né? Que são menores que o inteiro. E aqui do lado do 2 é 0. Muito bem. E o 2 virou 20 décimos, né? 2 inteiros virou 20 décimos. E agora eu vou trabalhar normalmente, continuando a continha, normal aqui a nossa operação. 20 tem na tabuada do 5? Tem. Quanto que dá na tabuada do 5? 20. Quantas vezes o 5 é igual a 20? 4. Muito bem. Então agora eu vou colocar o 4 aqui. 4 vezes o 5 é 20. Agora eu vou tirar, vamos virar aqui só um pouquinho. Eu vou tirar o 20 daquele 20 que eu tinha e vou ver que não sobram nada. Então a nossa resposta é R$19,04. Será que é 4? Não, muito bem. Como a gente está trabalhando com dinheiro, lembra que aqui eu posso, né, lembrar, fazer a nossa referência, que 4 décimos é a mesma coisa que 40 centésimos. Então, olha como é que a professora vai fazer aqui. Como a gente está trabalhando com dinheiro, a gente vai pensar assim, ó, que esse total aqui em dinheiro vale R$19,04.
40 centavos, porque a gente está trabalhando com dinheiro. A resposta é essa. Mas, como eu trabalho com dinheiro, o 40 centavos equivale a 4 décimos. É a mesma coisa. A gente já viu isso aqui em outras aulas. Beleza? Muito bem. Então, vejam, essa resolução foi do problema lá da boneca. Vamos voltar para o problema para a gente sistematizar a ideia agora. Então, tá aí, ó, a resolução, né, do nosso problema, e a resposta final nos diz que ela deve economizar R$ 19,40 por mês, para que no final de 5 meses ela tenha, então, a chance de comprar essa boneca aí que custa R$ 97. Vejam, essa situação é uma situação real, né, que pode acontecer conosco a qualquer momento. A gente quer comprar uma coisa legal e a gente tem lá nosso dinheirinho que a gente pode economizar um pouquinho todo mês, né? Pega e coloca no cofrinho e lá no final de um tempo, ali a gente está trabalhando com 5 meses, mas pode ser 5 semanas, pode ser 6 semanas, 7 semanas, enfim, dependendo de quanto tempo a gente quiser guardar aquele dinheiro para poder comprar aquele nosso objeto, né, tão desejado. Então essa é uma situação real. E a gente viu a divisão aqui, né, dos nossos inteiros, números inteiros. A professora pegou 97, que é um número grande, né, dividiu em 5 partes e viu então que deu um número de quociente decimal, que era 19,4, né, 19 inteiros e 4 décimos. Beleza? Compreendido? Muito bem. E para a gente ficar ainda mais fera aí nas divisões com quociente decimal, a gente vai fazer uma atividade, bem dizer, quase um jogo, não é bem um jogo. É uma atividade diferente aqui, meio lúdica. A professora trouxe aqui umas ideias legais para a gente trabalhar com a divisão, também fazendo operação, mas também um pouquinho no concreto para a gente pensar, tá bom? Vamos ver qual é a nossa atividade? Jogando e calculando. Então tá aí, ó, nós temos aí umas cartinhas do ladinho aí do direito da telinha de vocês e um tabuleiro aí do lado também cheio de porquinhos, que são os nossos cofrinhos, né, que a gente usa para guardar as nossas moedinhas ou as nossas economias. Não, a gente chama isso de cofrinho, porque eu acho que muitos de vocês já conhecem, já viram, né, já devem ter visto falar ou ouvido falar. E tem algumas moedinhas que a gente vai usar para fazer as nossas contas, né? Para a gente poder ir trabalhar com a ideia da divisão. Muito bem. Então, aqui na mesa está o nosso tabuleiro, né? Do nosso jogo, da nossa atividade mais lúdica, né? Não é bem um jogo, mas a gente poderia transformar também. O nome da atividade é No Cofrinho Tem. Aí nós temos algumas moedas que a gente vai usar, né? As moedinhas de... Opa, deixa eu arrumar aqui para vocês poderem ver direitinho. As moedas que são moedinhas de R$1, que vão acompanhar aqui na nossa mesa, né? As moedinhas, tem algumas que estão representando também 10 e 5 centavos, para a gente poder pensar aí na nossa atividade que nós vamos fazer. Bem, as cartinhas são cartinhas como essa, né? Vocês vão estar vendo daqui a pouquinho aí, né? Então a cartinha diz lá, ó, divida tantos reais em tantos cofrinhos. E daí pergunta, no cofrinho tem? Depois que a gente dividir, a gente vai perguntar, fazer essa perguntinha aí. No cofrinho tem quanto, né? A gente vai ter que descobrir. 28 em 8 cofrinhos. Vamos lá? R$28 em 8 cofrinhos. Então, vamos pegar R$28 primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Então, 28 moedinhas de R$1. Porque no cofrinho, o que a gente coloca no cofrinho? Coloca moedinha, né? Então, estão aqui as moedinhas que vão representar, então, as moedas que vamos colocar no cofre. Quanto que eram os cofres? 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai usar só 8 cofres, tá? Os outros a gente vai desconsiderar. E vamos distribuir as moedas no cofre, representando, né, ali a nossa divisão em 8 partes, esses R$28. Então, vamos fazer assim, um para cada um por primeiro, né? A gente poderia até dar mais para cada um, mas vamos fazer um por um. Então, ó, já distribuí 8. Nós tiramos 8 daqui, estão vendo? Ele diminuiu. Por isso que lá na conta de divisão a gente tem que fazer continha de menos, porque sai do inteiro e vai para as partes, né? Então a gente tem que diminuir.
Vamos, mais um para cada um. Já são 2 em cada cofrinho. Isso, R$2. Ainda tenho, posso ainda distribuir? Posso, porque eu ainda tenho bastante, né? Ó, dá para pôr mais um pelo menos. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um e mais um. Ótimo. Agora, sobraram quantas moedas fora dos cofrinhos? 4. Muito bem. Essas 4 moedas, eu não posso dar uma inteira para cada um. Eu ia ter que dividir o quê? Cada moeda em 10 partes. Ou até, no caso, eu posso dividir em 2 partes também, porque 50 centavos eu consigo dividir, né? Dá para dividir em 50 centavos, nós estamos trabalhando com o nosso dinheiro. Então, vamos tentar primeiro com 50 centavos? Vamos lá, vamos pegar aqui. Para cada uma moeda de R$1, nós temos 2 de 50 centavos. Essa é a relação, né? Multiplicativa. Para cada moeda de R$1, 2 de 50 centavos. Então, a professora está representando aqui, ó, na nossa relação multiplicativa. De 1 para muitos, né? R$1, muitos, 50 centavos, que no caso são 2. Então, ó, para cada R$1, 2 de 50 centavos. Muito bem, agora eu fiquei com bastante moedas de 50 centavos. Será que eu consigo dividir? Vamos ver, vamos trocar agora. Vamos trocar. Essas R$2 vão ser colocadas lá no nossa caixinha. E agora nós temos 8 de 50 centavos. Nós temos 8 cofrinhos. Dá para dar uma moeda de 50 centavos para cada um, pelo menos? Dá, né? Uma para este, uma para este, uma para este, uma para este, para este. Opa, vamos pôr no cofrinho certo, senão vai entrar no cofrinho errado. Uma para este e uma para esse. Pronto. E agora? Quanto que nós temos aqui? Neste cofrinho, um deles, né? Porque pergunta, no cofrinho tem. Então, vamos pegar um cofrinho só. Vamos lá, contando com a professora. 1, 2, 3 e 50 centavos. Muito bem, então, 1, 2, 3 reais e 50 centavos. Cada um tem no cofrinho. Vamos conferir isso agora na conta? Vamos fazer uma operação agora. A professora vai colocar aqui na nossa lousa o número para a gente fazer a nossa operação. Acompanhamos com a professora aqui na mesa. Daí. A professora vai colocar, então, nós tínhamos R$28. Então, R$28 que nós dividimos em quantos cofres? 8 cofres. Muito bem, agora a gente vai fazer a conta, né? A professora vai mostrar como que a gente realiza a operação. 28 em 8 partes. Então, nós vamos fazer assim. Tenho 28 na tabuada do 8? Não, mas tem 24 que chega mais perto. Quantas vezes 8 dá 24? 3. 3 vezes 8, 24. Pego as 24 e diminuo das 28, distribuindo em cada um deles. Eu descubro que sobrou 4. Não foi isso que a gente fez agora há pouco? Olha lá no registro da professora. Nós tínhamos os 28, a gente deu 3 inteiros para cada um e nos sobrou 4. Vejam lá que legal. Então, aqui na nossa divisão está retratando exatamente o que nós fizemos ali nas nossas moedas. Bem, o que aconteceu com o 4? Nós continuamos a divisão. Claro que a gente fez a divisão em 50 centavos, mas aqui na operação a gente tem que dividir em 10, né? A gente vai colocar, então, ó, vamos pôr de outra cor aqui, a vírgula. Vamos pôr a vírgula de azul, ó, vírgula. E agora a gente vai colocar 0 aqui do lado do 4, vamos pôr de azul também, para destacar. E nós ficamos com quanto? 40. Esses 40 centavos, né, que a gente vai distribuir em 8 partes. E a gente descobriu que cada parte levou quanto? 5, né? 50 centavos, ou seja, 5 décimos. E esses 40 que nós tínhamos foram distribuídos todos eles. Então, a gente diminui 40 e não sobraram nada, né? Então, o nosso registro da conta ficou assim, né? Num processo longo. A professora está fazendo um processo longo para vocês compreenderem o raciocínio que nós tivemos dentro da operação, tá? Dá para fazer mais simplificado? Dá para fazer mais simplificado. Mas esse processo aqui a gente tem compreensão de como e por que faz isso que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, 28 dividido em 8 dá 3,50 centavos, ou 5 décimos ou 50 centavos, né? Lembra que a gente pode trocar essa nossa representação por 3, como a gente está trabalhando com reais, né, com dinheiro,
a gente pode trocar. Então, este e este são a mesma coisa, valem a mesma coisa, porque 5 décimos equivale a 50 centésimos. Ok? Beleza? Muito bem. Então, agora a gente vai fazer só mais uma divisão aqui no cofrinho, né? Para a gente poder fazer mais uma prática. Então, vamos tirar aqui os 50 centavos e vamos tirar também aqui os R$1 dos cofrinhos. Vamos pegar outra cartinha para nossa atividade. Vamos pegar lá, nós vamos pegar agora a cartinha que fala o seguinte. Nós temos que dividir R$15 em 6 cofrinhos. Vamos lá então, vamos dividir R$15 em 6 cofrinhos. Vamos pegar R$15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, mais um, 15. Então, estão aqui os R$15 que a gente vai ter que dividir em quantos cofrinhos? 6 cofrinhos. Vamos lá, então, dividir em 6 cofrinhos. Vamos lá. 1 e 1. 6 cofrinhos. Vamos dividir só na metade desse nosso tabuleiro. Dividimos em 6 cofrinhos. Ainda tenho para dividir. Posso dar mais um inteiro ainda para cada um? Posso. Vamos lá, vamos dar mais um inteiro ainda para cada um, que é R$1 inteiro. Mais R$1 inteiro em cada cofrinho. Vamos ver quanto que a gente vai economizando aqui nessas partes que a gente está fazendo para ver quanto que vai ficar num cofrinho só. Beleza. Tivemos a divisão em 6, agora sobraram 3. E agora? Bem, agora a professora vai usar os 10 centavos que eu disse para vocês, para ficar fácil de vocês entenderem aqui por que a gente divide por 10, tá? Cada moeda de R$1 vai valer 10 de 10 centavos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse R$1 vale esse aqui. Este R$1 vamos trocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E esse R$1, 1, 2... Opa, aqui a professora colocou 2. Acho que no outro também foi 2, sim, grudadinho. Já vou contar lá no outro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui deve ter um grudadinho. Vamos contar de novo esse do meio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, sabia? Vai mais um para cá. Muito bem. 3 de R$1 vai ser 10, 20, 30 centavos. Ok? Então, agora a professora vai trocar, tirar daqui e vamos fazer a divisão agora dos décimos, que são os 10 centavos, nos cofrinhos. Podemos dar já de 2 em 2 para ficar mais fácil? Podemos. 2, porque a gente já sabe que vai dar 2, né? Porque tem bastante, aqui tem 30. 2 para cá, 2 para esse porquinho, para esse cofrinho, 2 para esse cofrinho, 2 para este outro cofrinho. Ainda nós temos bastante, dá para a gente continuar dando mais 2 pelo menos. 2 aqui, 2 de 10 centavos, 2 de 10 centavos, 2 de 10 centavos, 2 de 10 centavos aqui e mais 2 de 10 centavos desse outro sexto cofrinho. Agora sobramos quanto? Vamos ver aqui na mão da professora quanto que sobrou para ver se a gente consegue continuar dando nos cofrinhos, né? Colocando mais moedinha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda consigo? Consigo mais quantas? Isso, pelo menos mais uma, né? Um para este, um para aquele, um para aquele, um para este, um para este, um para aquele. Muito bem, terminou as nossas moedinhas. Vamos ver quanto tem no cofrinho? R$2. Todos eles têm a mesma quantia, né? Então, a gente vai contar só o primeiro. Porque se todos eles têm a mesma quantia, não precisa contar todos eles. Contamos só um. Vamos contar só desse. Então, R$2. 10, 20, 30, 40, 50. Então, eu tenho R$2,50 dentro deste cofrinho. Muito bem, agora vamos ver aqui na operação como que ficou. Vamos ver aqui na mesa, a professora vai armar a nossa operação. Nós tínhamos, então, R$15 e vamos dividir os 15 em 6 partes. Né? 6 cofrinhos são as 6 partes que eu quero dividir. E agora vamos fazer lá. Mesma situação. O que a gente fez? A gente dividiu 15. 15
dividido em 6 partes, cada parte recebeu R$2 inteiros. 2 vezes 6 são 12, então os R$12 que a gente distribuiu nos cofrinhos, a gente diminui. Por que a gente diminui? Porque foi tirando até dar para todos eles. E ficou sobrando R$3. Lembra que a gente fez isso? Olha lá, no registro da conta, a gente vai observar no registro da conta que a gente tem os 3 inteiros. Esses 3 inteiros, o que a gente fez? A gente dividiu ele em partes menores, né? Essas partes menores foram os décimos. Então agora a gente vai continuar a divisão. Põe vírgula. Por que eu ponho a vírgula? Porque agora eu vou acrescentar o 0 do décimos aqui, ó. Décimos para ficar com 30 décimos. Esses 30 décimos são aquelas moedinhas que nós tínhamos dos 10 centavos, que agora a gente distribuiu aqui. E distribuiu e deu quantas para cada? 5, né? Então a professora vai escrever aqui 5 para cada. E nós distribuímos, então, 5 vezes os 6 cofrinhos, né? 5 moedinhas de 10 centavos nos cofrinhos, eu vou diminuir, então, 30 das 30 que tinha. E não me sobrou nada. Então, a operação ficou assim. A resposta ficou 2,5. 15 divididos em 6 partes, 2,5. Como nós estamos trabalhando com dinheiro, nós vamos dizer que 2,5 é a mesma coisa que 2,50 centavos. Eles são equivalentes, né? 2,5 décimos equivale a 2,50 centésimos. Beleza? Muito bem. Então vejam aí, hoje nós aprendemos a fazer a operação de números inteiros com quociente decimal. E tudo isso que a gente fez aqui na nossa mesa, né, brincando aqui com os cofrinhos, com os dinheiros, foi para que a gente compreendesse e atendesse ao nosso objetivo da aula. Qual era o objetivo da nossa aula? Vamos relembrá-lo? Calcular divisões de números naturais cujo quociente é um número decimal finito. Muito bem, então a gente fez isso aqui na nossa mesa, né? Na mesa da professora, aqui na telinha da TV. E vocês viram como não é difícil, né, fazer a conta com o quociente decimal. A gente só precisa ter um pouquinho de atenção e a gente acerta tranquilamente. Beleza? Então aprendemos a fazer um algoritmo mais usual, tá? O algoritmo mais usual para fazer a conta é esse. Existem outras maneiras, mas a gente vai usar mais esse jeito aqui que a professora ensinou para vocês hoje. Ok? Ele é mais econômico, mais rápido, nos ajuda mais rapidamente a resolver os nossos problemas quando a gente precisa fazer divisões que dê números com decimais, como foi o caso aqui dos nossos dinheirinhos. Ok? Muito bem. E para vocês aí treinarem um pouquinho mais em casa, né, ficarem mais craque ainda nesse conteúdo, nessa nossa habilidade de fazer divisões, a professora propôs a tarefa. Vamos ver? Nós vamos então brincar de no cofrinho tem aí em casa também. Só que agora vocês vão fazer as continhas. Vocês vão fazer R$36 dividido em 8 cofrinhos, R$22 dividido em 4 cofrinhos, R$16 dividido em 5 cofrinhos, R$21 dividido em 2 cofrinhos. Vocês vão fazer as continhas nesse quadrinho que aparece ao lado, aí onde tem aí o nosso cofrinho desenhado, tá bom? Faz aí as continhas e depois escreve o valor, quanto que tem em cada cofrinho, aí nessa linha que está aparecendo aí da tarefa para vocês. Ok? Beleza? Muito bem. Então, depois de feita a tarefa, você vai conferir, vai pegar a tarefa na correção lá no blog da professora. Lembram lá do blog? Vamos dar uma olhadinha no endereço da professora? Então, é analishel.blogspot.com. Então, acesse esse endereço lá e você vai achar a correção da tarefa. Se você não conseguir, pede ajuda para o pai, para a mãe ou ainda para a professora, que a professora vai lhe ajudar. Beleza? Muito bem, meus amores, a gente vai ficando por aqui. A nossa aula já acabou. Eu espero que vocês tenham gostado, mas principalmente, isso aí, já sabe, né? Aprendido, que é o mais importante de tudo, ok? Então, a professora vai ficando por aqui. Vamos se ver na próxima aula e um beijinho e até lá! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando e eu estou aqui para uma aula de Formação Humana e Ensino Religioso. Vamos começar? Antes de dizer para vocês os objetivos da nossa aula, eu quero fazer 3 perguntinhas aí que vão nortear, vão aí dar o pontapé em todo o tema da nossa aula. Vamos observar? Então, olhem aí. São 3 perguntas que, se vocês já vêm assistindo as aulas direitinho aí, vocês vão saber responder muito facilmente. A primeira delas, então,
O que é arte? Eita, vocês devem estar pensando, por que será falar sobre arte numa aula de ensino religioso, né? Mas tenta responder essa pergunta. Lembra lá das aulas de arte e pensa no que é arte. Tem uma palavrinha que explica bem o significado dessa pergunta para vocês. Vamos para a próxima? O que é religião? A gente já viu, né? Eu perguntei para vocês o que é arte, agora eu estou perguntando para vocês o que é a religião. Também, se vocês vêm assistindo as aulas de ensino religioso aí, bem certinho, vocês vão conseguir responder de maneira bem fácil. Acho que vocês já pensaram aí, né? Nesse momento é só para responder aí através do pensamento. E a terceira pergunta, o que as duas coisas, a arte e a religião, têm em comum? Será que elas têm coisas em comum? Eu sei que vocês já tiveram aí uma aula há um tempinho atrás que falava sobre a conexão, né, da religião com a arte. Mas hoje a gente vai rever um pouquinho dessas questões para tentar responder a essas 3 perguntas aí. Então, até o final da aula, o professor vai explicar o conteúdo para que vocês consigam sempre responder essas 3 perguntinhas aí. O que é arte, o que é religião e o que as duas coisas têm em comum. Bom, o que a arte e a religião têm em comum então? Então olha esse menininho aqui, ó. Os seres humanos, eles se expressam. O que é se expressar? É falar sobre os seus sentimentos, falar sobre as coisas que as pessoas estão sentindo, né? Isso é algo nosso, a gente fala isso a todo momento, a gente se expressa a todo momento, né? E a gente pode se expressar de várias formas possíveis. Uma delas é através do quê? Da arte. E a linguagem da arte, ela possui aí algumas manifestações, né? Alguns outros tipos de linguagem que a gente pode utilizar, né? Mais especificamente, porque a arte é um conceito muito amplo. O que a gente pode aí definir como uma produção artística? As artes visuais, que são os quadros, as esculturas, a arquitetura, e aí uma variedade de tipos de arte que a gente aprecia através da observação, né? Por isso que é uma arte visual. A música, que eu não preciso nem explicar para vocês o que é, porque todo mundo sabe, né? A dança também, muito fácil. E o teatro. O teatro são as encenações. Então a gente pode se expressar através da arte, utilizando aí essas 4 linguagens. As artes visuais, a música, a dança e o teatro. E além disso, né, os seres humanos, eles também podem expressar o quê? A sua religiosidade, ou seja, a sua fé, o seu pensamento aí em algo superior, em algo que a pessoa acredite, né, e é uma crença que aí vai pela vida inteira. E uma curiosidade é que a expressão da religiosidade, ela pode ser feita, né? A expressão da fé, ela pode ser feita através dessas 4 linguagens da arte. E isso não é que só pode ser feita, sempre foi feito. A história da humanidade sempre esteve conectada à produção artística com o pensamento religioso e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o que a arte e a religião têm em comum? A arte possui uma relação longa e complexa com a religião. Então, há muito tempo, os seres humanos se relacionam com a arte com a religião. Pois na maior parte da história humana, ambas tiveram uma sintonia direta. Existem inúmeras produções artísticas que se relacionam diretamente com a espiritualidade. E, por meio delas, podemos observar como as civilizações de diferentes tempos e espaços expressaram a sua fé utilizando as artes. Então, se expressar através da arte não é algo que só agora as pessoas fazem. Pelo contrário, né, a gente sabe, aí, observando diversos tipos de arte, que foi algo usado aí por muito tempo e desde lá do início da história. Então, sendo assim, os objetivos da nossa aula de hoje são entender que os seres humanos sempre expressaram as suas religiosidades por meio das linguagens artísticas e também conhecer manifestações artístico-religiosas de diferentes povos da antiguidade. Por que diferentes povos da antiguidade? Porque para a gente entender a história, para a gente entender como as coisas chegaram em como estão hoje, a gente precisa olhar para o passado, precisa ver a história. Então, vamos começar observando essa linha do tempo aí que o professor trouxe da história geral. O que é a história geral? A história da humanidade aí como um todo, né? Mas no recorte da história ocidental. Então, a gente sabe que começa ali a história da humanidade com a pré-história, que é aquele momento em que os homens das cavernas ainda desenhavam nas paredes, né? A gente vai falar bem especificamente sobre isso daqui a pouco. Aí chega na Idade Antiga. A Idade Antiga foi um período do tempo aí onde os egípcios, os gregos, os romanos foram as civilizações mais importantes e fizeram várias coisas que existem até hoje. Aí a gente chega na Idade Média, que é o período da história, tem um período específico da história, onde a arte e a religião, ou melhor, onde a arte ela só podia servir à religião. Então, durante o período da Idade Média, os artistas não podiam criar aquilo que eles queriam, eles tinham que criar obras de arte que servissem para ensinar aí a fé cristã, no caso, né? Aí vem a Idade Moderna,
né? E onde teve aí as grandes descobertas, no caso, e a Idade Contemporânea, que é o período em que a gente está hoje, aí, representada por esse homem na Lua, né? Mas a gente vai falar especificamente sobre o tempo passado. Por quê? Porque a Idade Contemporânea, ela é o tempo presente. E mais especificamente ainda, a gente vai falar sobre a pré-história, sobre a Idade Antiga, né? E sobre a Idade Média. Vamos começar então. O que a arte e a religião têm em comum nesse sentido? Em tempos antigos, a produção artística está ligada aos mitos, à magia e à religiosidade. Atribui-se às produções artísticas uma dimensão de mistério e de sagrado. E o sentido religioso está ligado à arte em diversas culturas. Então não é só aqui no Brasil, né? A gente viu a história da linha do tempo, sabe que não é só no Brasil, mas em todas as partes do mundo as pessoas se expressam a sua fé através da arte. Bom, então vamos começar lá pela pré-história, que é aí o início da história da humanidade. Por que é pré-história? Porque ainda não existia a escrita. Então tudo que a gente sabe sobre a pré-história vem dos desenhos. Então para a gente entender como eles se expressavam aí através, o que eles pensavam, o que eles sentiam, a gente observa os desenhos, né? Desde a arte rupestre, inventamos e reinventamos a linguagem do desenho. Em cada cultura, desenhos com simbologias religiosas e ritualísticas são criadas. E aqui a gente está vendo algumas imagens aí, né, da arte rupestre, e eu quero explicar para vocês o que significava. Então, as pessoas dessa época, elas viviam num lugar muito perigoso, né? Pensa, não tinham inventado fogo, não tinha eletricidade, não tinha luz, e a comida dependia do quê? Da caça, né? Então, essas pessoas, à medida que elas iam permanecendo num determinado lugar, os animais começavam a se afastar, porque eles sabiam, né? Os animais aí conhecem o perigo. E o perigo era o humano ali, no caso, de transformar o animalzinho numa comida, né? E à medida que esses animais iam saindo do lugar, esses povos, essas pessoas, elas tinham que migrar, né? Elas tinham que sair daquele lugar e procurar um novo lugar para viver. Então, observando os desenhos, né? O que os arqueólogos descobriram, né? Os arqueólogos que são as pessoas que estudam esse período aí da história. Que os desenhos eram feitos com uma função aí mística, porque os povos pré-históricos acreditavam que ao desenhar na parede ali o animal sendo caçado, o animal ganhando um bebezinho, como nessa imagem do meio aí, dá para ver ali que a barriguinha da mãe, né, tá vazia porque o bebezinho já saiu, tá ali embaixo. Então eles desenhavam isso porque eles acreditavam que tinha algo místico. Desenhando poderia acontecer. Então, eles tinham essa fé, no caso, né, de que o desenho poderia contribuir para que eles conseguissem caçar mais facilmente e não se arriscar tanto, porque as pessoas morriam muito nesses embates de caça, principalmente nesse período aqui, onde nem ferramenta ainda usava, né, não existia nem faca, para vocês terem uma ideia. Então, era muito complicado. Então, eles usavam o desenho como uma forma aí de tentar se conectar com uma magia superior que os ajudasse no momento da caça. Bom, aí, avançando um pouquinho na história, a gente já chega na primeira civilização antiga aí, né? Na primeira que o professor vai falar. Claro que existiram outras no decorrer da história. Mas o Egito usou também, né? Muitas manifestações artísticas eram totalmente ligadas com a ideia do religioso. Os egípcios encontraram nas pinturas, esculturas e arquitetura meios para se comunicarem com os deuses. Então, eles acreditavam que os desenhos, as inscrições, tudo isso era uma forma de se comunicar com os deuses. Aqui a gente tem as pirâmides. As pirâmides, elas são aí a principal construção, né, no caso arquitetônica dos egípcios, e elas nada mais são do que grandes túmulos para os faraós. Por quê? Porque os faraós eram observados por todo mundo que vivia naquela época como os representantes de Deus na Terra. Então é claro que o túmulo de um representante de Deus na Terra tinha que ser bem grandão, como aí a pirâmide do Egito, né? E além disso, algo que era muito presente naquela época também e que servia para ajudar aí, né, nos rituais e tudo mais, era a música e a dança, né? Então vamos ver o que está escrito no texto. A música era parte fundamental dos rituais religiosos e funerários no Egito Antigo. Juntamente com o canto e as recitações de hinos, acreditava-se que a música promovia a presença divina, apaziguando e afastando as forças terríveis, né, e temíveis e indesejáveis que porventura poderiam manifestar-se durante os rituais. Então as danças, a música, o canto, eles acreditavam que afastavam as energias ruins para que eles ficassem protegidos naquele momento. Então a gente já viu a arquitetura, viu as pinturas, viu a música e a dança também, que eram utilizadas nos rituais. Então a arte era totalmente utilizada aí né, no caso, para louvar os deuses egípcios. Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em mais de um deus. Não é como a fé cristã, né, que provavelmente a maioria de vocês tenha, que acredita só em um deus.
Avançando um pouquinho na história, a gente chega na Grécia, nos gregos, né, na civilização grega. E a Grécia é considerada aí o berço da civilização. Então, vamos entender um pouquinho da história, da relação da arte, né, grega com a religião? Então, os gregos, assim como os egípcios, também eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em múltiplos deuses. Isto é, né, acreditavam em vários deuses, assim como a maioria dos povos da antiguidade. Então, a diferença dos deuses gregos, né, é porque os gregos acreditavam que esses deuses eles serviam as pessoas, então eram deuses aí um tanto quanto humanizados. Os deuses gregos possuíam características humanas, defeitos e qualidades. Olha que legal, né? Não é um deus perfeito, não é algo assim que está fora do alcance. Pelo contrário, era alguém que era próximo deles ali e que também tinha defeitos, fraquezas e paixões, então era bem humanizado mesmo. A diferença existente entre eles e os humanos é que os deuses eram imortais. Então a única diferença era essa, que os deuses, no caso, não morriam, enquanto que os humanos morriam. Essa era a principal diferença entre um e outro. Aqui a gente tem alguns desenhos, né, de 4 deuses aí da época da Grécia, né, deuses gregos. Eu não trouxe todos, porque são muitos mesmo, eles acreditavam em vários. Aqui vocês têm aí 4 desenhos. O do deus Zeus, da deusa Hera, do deus Poseidon e da deusa Afrodite. Vamos conhecer um pouquinho aí sobre a história de cada um, sobre o que cada um representa lá para os gregos? Então, vamos começar aí pelo Zeus. Ele é o deus maior, é o governador do Monte Olimpo, é pai dos deuses e dos homens. O seu casamento mais conhecido foi com a deusa Hera, né? É o senhor dos céus, é o deus supremo da mitologia grega. Então, ele é o principal deus. Já Hera é a esposa do deus Zeus, né? É conhecida como a rainha do Olimpo. Representava o nascimento, o casamento, a fertilidade, né? E a fidelidade, ou seja, o fato das pessoas aí se manterem fiéis umas às outras. O Poseidon é o deus dos mares, dos rios, dos oceanos, das tempestades, dos lagos, dos cavalos também, e é de acordo com a mitologia grega, então é uma figura muito importante também. E além disso, a gente tem aí a deusa Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza. Então olha como era diferente o pensamento dos gregos em relação ao que a gente acredita hoje, né? O que a maioria das pessoas acredita hoje. Os deuses e as deusas da Grécia Antiga foram representadas através de escultura. Então, o que a gente quer saber é como que eles usavam a arte, né, para poder falar sobre essas crenças deles. Então, olha aqui 4 esculturas diferentes feitas lá no período da Grécia Antiga, de Zeus, de Hera, de Afrodite e de Poseidon. Então, eles utilizavam aí todas essas esculturas para poder falar um pouco, né, para poder contar um pouco sobre a sua fé. Outra figura grega responsável aí pela criação de uma das linguagens da arte, que é o teatro, é o deus Dionísio. Vou contar um pouquinho para vocês sobre a história do deus Dionísio. Ele era o deus do vinho. Olha que diferente, né? Tinha até um deus para o vinho, para uma bebida. E eram feitas grandes festas para Dionísio e às vezes uma pessoa ou outra ali bebia um pouquinho mais e começava a ficar engraçadão, né? Começava, no caso, a querer imitar as coisas. Bem coisa aí de quem às vezes bebe demais e sai do controle, né? E aí, quando as pessoas começaram a representar, né, começaram a imitar o Deus, perceberam que isso era legal, que encenar, que fazer de conta que era uma outra pessoa, era algo divertido. Então, ao Deus Dionísio é colocada aí, é responsável, né, de certo modo, pela criação do teatro. Os gregos têm aí uma grande história com o teatro e essas encenações começaram lá naquela época. Bom, avançando um pouco mais na história, pulando algumas outras civilizações, a gente chega naquela idade que o professor falou para vocês, que foi a idade onde a arte era utilizada somente para falar sobre a fé, que foi o período medieval. E medieval vem de Idade Média. Idade Média foi um período aí da humanidade que quase não foi feita muitas coisas aí produtivas para a história da humanidade. Por isso que é médio, Idade Média. Então, nesse momento, o cristianismo se tornou a principal religião, a fé oficial, ou seja, qualquer manifestação religiosa era proibida, né? Qualquer outra manifestação religiosa. As pessoas tinham que ser cristãs. Se não fossem, elas eram perseguidas, né? Enfim, sofriam vários tipos aí de crimes. A arte, nesse momento, ela era um serviço da religião, né? Para quê? Para propagar a fé e a exaltação da pessoa sagrada, do governante. Já vou mostrar para vocês como que o governante aí aparecia como uma figura também muito importante lá, junto a Cristo, por exemplo. O imperador era visto como representante de Deus na Terra, ele tinha um poder e importância tamanha. A ele cabia definir os rumos da vida de todo mundo que morava naquela região, naquele lugar, né?
Então olha aqui essa representação aqui que está lá numa catedral em Istambul, e aí nada mais é do que um mosaico construído, um dos 3 milhões de mosaicos que tem lá na Basílica de Santa Sofia. Reparem que tanto aqui tem a figura central, tem ali no caso Cristo, né? Mas na lateral tem quem? Tem o imperador e a imperatriz. E eles estão usando ali na cabeça auréolas. Olha, o professor colocou ali um grifo para vocês observarem. Isso aqui, essa pintura demonstra o quanto os imperadores achavam que eles eram, aí no caso, tão importantes quanto Deus. E as pessoas daquela época também pensavam dessa mesma forma, né? Olha essa outra aqui, esse outro mosaico que dá para ver bem a construção ali da figura. E mais uma vez o imperador colocado quase como se fosse um santo, né? Isso já fez parte da história da fé cristã, da fé católica. Naquela época, as igrejas eram consideradas bíblias de pedra. Por quê? Olha o que esse Papa falou na época, né? O Papa Gregório Magno. As imagens fazem para os analfabetos o que a escrita faz para os que sabem ler. Então pensa só, uma pessoa que é analfabeta às vezes pegava a Bíblia e não conseguia entender nada naquela época, né? Mas, se elas vissem toda a história da Bíblia contada através da arte nas igrejas, isso queria dizer, então, que as igrejas eram consideradas bíblias de pedra. E as igrejas se desenvolveram muito nessa época, né? Elas se tornaram extremamente atrativas e contavam aí toda a história da fé, como vocês podem reparar aí. Cada vez mais altas, porque eles acreditavam que quanto mais alta a igreja fosse, mais perto de Deus essas pessoas que estivessem ali dentro estariam. Bom, mas a história da fé cristã não foi sempre marcada por riquezas e ostentação. Lá no comecinho da história, teve um período onde a fé ela era proibida de certo modo. A gente vai ver de forma bem rápida aqui a arte paleocristã, que é a arte que foi feita pelos primeiros cristãos em Roma, quando ainda era tudo muito proibido. E eles faziam isso de forma escondida dentro de catacumbas. Por quê? Porque se o imperador visse alguém ali propagando uma fé que não era a fé oficial, eles iam perseguir e matar, como acontecia lá, né, no caso, dentro do Coliseu, por exemplo, que tem vários filmes que falam sobre isso. Então era tudo escondido dentro de tumbas que são os lugares onde as pessoas são aí sepultadas, né? E olha aí os símbolos que foram criados nessa época, os primeiros símbolos da fé cristã. O professor não vai falar especificamente para vocês sobre cada um, mas dá para vocês verem como eram essas representações aí, esses desenhos. Cada um tinha um significado. Olha o peixe, por exemplo. O peixe era um símbolo que servia para que os cristãos se reconhecessem. Então, eu não podia falar que eu era um cristão naquela época, se eu fosse, né? Como que eu ia conversar com uma outra pessoa sobre a fé? Eu desenhava no chão a figura de um peixe e aquela outra pessoa entendia que se tratava de um cristão e que não teria risco de morte. Para vocês verem como foi do 8 ao 80, né? Começou proibido, que não podia ninguém ser, inclusive seria morto, e chegou no fim da Idade Média, onde as pessoas que não fossem cristãs também eram mortas. Muito curioso esse fato aí da história. E aqui mais dois, né? A espiga de trigo e a serpente, que representa o mal. Vocês podem pesquisar mais sobre esse assunto, é só vocês colocarem arte paleocristã. Então, na Idade Média, durante toda a Idade Média, a arte foi um período, né? Foi um período aí da história da Idade Média, onde a arte era considerada um instrumento para a propagação da fé cristã. E agora, chegando no fim da nossa aula, eu quero deixar uma pergunta que está na tarefa de casa de vocês, né? Eu quero que vocês pensem um pouquinho a respeito disso. No início de sua história, a fé cristã era proibida pelos romanos. Os cristãos precisavam praticar suas crenças e rituais de maneira escondida, para que não fossem perseguidos e até mesmo mortos. Você considera correto que uma pessoa seja perseguida por exercer sua fé? Esse tipo de situação ainda ocorre, seja com pessoas que praticam o cristianismo ou de outras denominações religiosas? Então pense aí, será que é correto a gente perseguir uma pessoa por ela não acreditar naquilo que a gente acredita? Acho que não é muito bacana, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Então, lá na tarefa, esse exercício aqui é o exercício do número 4. Tem outras questões que são aí, se vocês prestaram bastante atenção na aula, vocês vão saber responder muito facilmente, né? E uma delas foi essa que o professor colocou para vocês ali anteriormente. Bom, crianças, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que o professor fala bastante rápido, né? Porque é um mundo de informações, tem muito mais coisa para falar sobre isso. E eu espero que a gente tenha mais oportunidade de falar um pouquinho sobre essa conexão aí entre a arte e a religião. É uma coisa muito bacana e a gente descobre aí várias coisas curiosas. Então, um abraço, um beijo, se cuidem e até a próxima. Muito bem, pessoal! Chegamos ao final de mais um dia de aulas. Continue se dedicando nas suas tarefas para que a gente possa terminar o nosso ano letivo. Conte com a ajuda e o carinho das professoras da sua escola ou CEMEI.
Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Abracadabra, abracadabra, eu quero que esse carrinho ande agora! Olá, professores, eu sou a Isabela, estou no primeiro ano e eu estou na escola de Tio Federman. Eu vou fazer uma subtração de continha e essa continha é bem facinho. Então vamos lá? 4 dá para tirar 6? Não, então o 2 tinha 2 barrinhas. Ele emprestou 1 por 4. Daí ficou quanto por 4? 1 mais ficou 14. E o 2 ficou com 1 também. Agora dá para fazer a continha? Dá. 6, quanto que falta para chegar no 14? Então vamos ver? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa! Então, vamos ver quanto que falta para chegar no 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, onde que vai o 8? Na unidade. Onde tem... Aqui, ó. 8. E eu tinha 1 mais 1. Eu tirei, ficou quanto? 0. Então, vamos pôr 0 na dezena. E quanto que ficou? 8. Gostou da nossa continha? Subtração? Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no meu canal, no canal Isa. E deixe muito joinha, muitos beijinhos e muitos joias. Então, tchau! Gordinha!